Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 9 de agosto de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 18, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra fala do momento em que os irmãos de José, também conhecido como José do Egito, viram ele chegando e planearam matá-lo. Por que os próprios irmãos planearam matar José? Porque José, ele tinha sonhos, sonhos proféticos. Deus mostrava para ele em sonhos o futuro promissor que ele teria. Deus mostrava para José que ele seria grande, que ele iria governar sobre os seus irmãos. E ele, ingenuamente, partilhava os sonhos com os irmãos, o que desagradou muito o coração dos irmãos. Por isso é que eles disseram: eis lá um sonhador mor. E os irmãos murmuravam, reclamavam: quem disse que você que vai governar sobre nós? Nós seremos teus servos. Porque os sonhos eram explícitos, mas não era mentira. Só que nós temos que entender uma coisa: nem tudo é para partilhar. Porque nem todos irão perceber os sonhos e os planos de Deus para a nossa vida. Muitos vão achar que é petulância, que é arrogância. Deus me revelou que vai me usar, que eu serei um pai de multidões, que eu vou ganhar muitas almas. Vou estar em muitos países, imagina. Se alguém revela isso para alguém cujo coração não está preparado, cujo não tem discernimento, vai achar que nós somos petulantes, arrogantes. Mas pode ser a mais pura verdade. Temos que aprender a ficar em silêncio e deixar o próprio Deus mostrar, deixar o próprio Deus agir. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. Então os irmãos não gostavam dele, e também porque ele era muito ligado ao pai. José era o filho da velhice, e tudo que acontecia no meio dos irmãos, ele falava ao pai. Eram 12 irmãos, mas ele era o filhozinho querido do pai. E os irmãos não gostavam dele por causa disso. Já havia sinais que José seria grande, principalmente por causa dos sonhos que ele revelava aos irmãos. O diabo já percebeu que ele seria um grande homem, seria poderoso, e ficou de olho, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele se levanta contra os escolhidos, e colocou no coração dos seus irmãos. A porta para o diabo entrar no coração dos irmãos de José foi a inveja. Eles ficaram com inveja do próprio irmão. Onde há pecado, o inimigo ele entra, porque o pecado é uma porta, é um convite. Então entrou o espírito maligno no coração dos próprios irmãos, porque o diabo queria matá-lo.
O primeiro pensamento que eles tiveram é: vamos matá-lo. O diabo não queria simplesmente matar um homem. O diabo queria matar os sonhos. O diabo queria matar os projetos, as promessas de Deus na vida de José. Porque é isso que ele faz até hoje. Por isso é que o Espírito Santo ministra sempre essa palavra. Talvez você ache que socialmente você não é ninguém, financeiramente até passa por dificuldades, mas por que tanta luta, tanta batalha? O diabo não se importa apenas com o nosso estado atual. Ele se importa com as nossas promessas. Ele se importa com as nossas almas. Hoje podemos estar numa situação, mas amanhã Deus pode mudar. Amanhã Deus pode transformar. Amanhã Deus pode restaurar. Porque os planos de Deus para nós são perfeitos e agradáveis. O diabo se levanta contra ti porque tem promessas. Tem grandes promessas. Deus quer exaltar, quer glorificar o seu nome por intermédio da tua vida, da tua casa e da tua família. Por isso, tanta luta. Ele enviou o espírito da morte contra a vida do servo de Deus, do escolhido de Deus, mas caiu por terra. Porque o Espírito Santo usou um dos irmãos chamado Rubem, que disse: não lhe tiremos a vida. Ele deu uma outra ideia para livrar o seu irmão da morte, porque ele sabia que não teria como se levantar. Contra 10 irmãos. Eles eram 12. José, a vítima, e ele sobravam 10. Ele usou a sabedoria. Disse: não vamos lhe tirar a vida. Não vamos derramar o seu sangue. Vamos apenas arranjar uma outra estratégia para nos livrar dele. E a palavra do Senhor diz que tomaram e lançaram na cova. E a cova estava vazia, não havia água. Lançaram ele dentro de uma espécie de um poço. E depois ele foi vendido aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. E daí começou a trajetória de José rumo às promessas de Deus. Ele foi o governador do Egito. Depois do rei do Egito estava ele, homem poderoso. As promessas de Deus se cumpriram. Tudo aquilo que Deus mostrou em sonho se cumpriu. Porque muitos anos depois, os seus irmãos realmente foram até o Egito comprar alimento, porque havia fome na terra. Então eles se prostraram diante do grande governador do Egito em busca de alimento para a sobrevivência. Jacó mandou os seus filhos ao Egito comprar alimento para que eles não morressem de fome. Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Se cumpriu a promessa, Deus livrou José da morte. Deus também nos livrará. O espírito da morte ronda e sonda a vida dos escolhidos. Mas o mesmo Deus que livrou José também vai nos livrar. O mesmo Deus que livrou o povo de Israel também nos livrará, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus nos guarda debaixo do seu esconderijo, debaixo da sua sombra, porque Ele é um Deus que guarda, que livra, que protege, um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Hoje vamos aniquilar o espírito da morte, toda morte forjada, preparada, arquitetada contra ti, contra a tua casa, vai cair por terra. Todo aquele que é chamado tem indícios.
Todo aquele que é chamado tem sinais. Todo aquele que é chamado tem uma luz. O inimigo consegue identificar facilmente. E a tendência é ele se levantar para frustrar os planos e os projetos de Deus. Vírgula, os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque Deus, ele é soberano. Arriba, quando ele declara uma palavra, essa palavra não volta vazia. Toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas cumpre a vontade arriba do próprio Deus. A morte será aniquilada. Nós viveremos para viver as promessas de Deus, assim conforme José viveu. Riba foi governador do Egito. Nós também viveremos e seremos usados por Deus para resgatar almas para o reino, para libertar cativos, para curar enfermos, para aniquilar a morte. Nós seremos como vasos de honra nas mãos de Deus. O inimigo não vai conseguir frustrar aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus reservou para nós. Nós viveremos uma história diferente. As maldições da família serão quebradas. Nós chegaremos a níveis e dimensões que nunca ninguém chegou na nossa família, porque a graça de Deus nos levará naqueles lugares mais altos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, me deu a passagem. Assim que eu abri a palavra e eu li o versículo 18, eu senti um arrepio. E eu ouvi no mundo espiritual o inimigo a dizer: ela já descobriu. Porque eu vi um plano de morte. Antes de eu começar a oração, Deus me deu uma visão de uma cova, de uma sepultura. Deus já revelou e Deus vai cancelar, porque nada está oculto diante dos olhos de Deus. A morte preparada, programada, será aniquilada, haverá vida. No poderoso nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Mais uma vez, Deus, estamos aqui unidos e reunidos. Graças, ó Deus, à tua misericórdia e ao teu cuidado. O Senhor tem nos livrado todos os dias. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Te louvamos, ó Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Porque não há outro Deus além de ti. Só tu curas, salvas, libertas, renovas, restauras. Ó Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas falhas, as nossas faltas e iniquidades. Porque nós reconhecemos que somos falhos e pecadores e clamamos a Ti, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Tenha Deus. Estamos aqui, ó Pai, abrindo nosso coração, conscientes, Deus, das nossas falhas, das nossas faltas e iniquidades, clamando pela misericórdia do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó Deus, lave as nossas vestes nessa noite. Purifica, Deus, as nossas vestes. Purifica, Deus, os nossos corações. Arriba, Deus. E restaura, Deus, a nossa vida espiritual. Se conosco, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro.
Rimante que rebos, remante reba. Ribo Deus, levanta-te nessa noite. Deus, em prol da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Rima, ó Deus, para repreender todo espírito da morte. Ó Deus, que todos os planos para trazer morte dentro da nossa vida, dentro da nossa casa e da nossa família. Rimante que rebos, remante reba. Riba Deus, que esses planos sejam quebrados. Ó Deus, que esses planos sejam destruídos. Riba Deus, que esses planos sejam aniquilados pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Visita Deus o campo dos nossos inimigos. Visita Deus o campo dos nossos adversários. Riba com teu sangue, porque o sangue de Jesus quebra as obras do maligno. Rimande que rebos, remande reba. Riba o sangue de Jesus quebra as obras de Satanás. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos livrará. Riba dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. Riba Deus, todo plano, todo programa. Riba do diabo para trazer morte. Deus, que esse plano seja aniquilado. Ó Deus, que esse plano seja destruído. Visita, Deus, os quatro cantos dessa terra, onde tiver um altar erguido contra nós. Riba sangue derramado, pactos satânicos malignos, declarações. Rimande que rebos, remande reba. Riba Deus, que o Senhor comece a quebrar. Ó Deus, que o Senhor comece a aniquilar. Frustra, Deus, os planos dos nossos inimigos e adversários, porque nós, ó Deus, queremos viver os teus planos, queremos, Deus, viver os teus projetos. Riba as tuas promessas. Para que todos saibam que há um Deus nessa terra, para que todos saibam que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua sendo o mesmo Deus. O Deus que faz milagre, o Deus que cumpre promessas, o Deus que faz prodígios e maravilhas. Rimande que rebo, o Deus que é fiel. Ó Pai, livra-nos. Rimande que rebos, livra-nos da morte. Livra, Deus, a nossa casa. Livra, Deus, a nossa família. Riba, visita, Deus, as casas. Todo espírito da morte que está a sondar a casa e a família, Deus, do teu povo, que receba nessa noite o sangue de Jesus e cai por terra. Sai das nossas casas. Sai das nossas famílias. Nós te repreendemos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. A nossa casa foi comprada com o sangue do Cordeiro. A nossa família, rima, foi comprada com o sangue. Ribas, remande, que rebos. Riba, Jesus pagou o preço para nos dar vida. Riba, e só Ele tem poder. Riba, para colocar fim nos nossos dias. Não morreremos, mas viveremos. Para contemplar as obras do nosso Deus. Não morreremos, mas viveremos. As promessas do Deus da nossa vida, as promessas do Deus da nossa salvação. Ó Deus, todo plano de morte, rimante, movido pela inveja, cai por terra. Repreenda, Deus, o espírito de inveja dentro da família, dentro do trabalho, dentro da igreja, onde tiver uma alma invejosa, projetando a nossa destruição. Deus, aniquila esse espírito, aniquila, Deus, esse poder do inferno. Espírito de inveja cai por terra. Deus, todo aquele que já sofreu um ataque espiritual, que está, Deus, num leito, está enfermo,
Arriba, Deus, toca com a cura, com a libertação. Cancela, Deus, os acidentes, os incidentes, os assaltos. Rimante, carrebos, rimante, arriba, Deus, tudo aquilo que foi projetado, que servirá como uma isca para a morte. Quebra, Deus, o laço, quebra a lança. Rimante, carrebos. Arriba, Deus, que os inimigos que entraram por um caminho fujam por 7 caminhos, como diz a tua palavra. Rimante, carrebos. Arriba, Deus, conceda-nos a tua graça. Arriba, Deus, derrama, Pai, a tua graça e o teu favor sobre nós e sobre a nossa casa. Resplandeça, Deus, o teu rosto sobre nós. Ó Deus, cura, liberta, transforma, livra, para que o teu nome, Deus, seja exaltado. Rimante, carrebos, rimante, arriba, Deus, para que o teu nome seja exaltado, para que todos vejam que há um Deus nessa terra. No poderoso nome de Jesus Cristo, quebramos, Deus, todo o decreto da morte. Destruímos, Deus, toda a sepultura preparada e nós declaramos: não haverá morte. O sangue de Jesus está sobre nós e sobre a nossa casa. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, nós entregamos essa noite nas tuas mãos e nós clamamos: ó Deus, se conosco, livra-nos do mal. Que toda a ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, que não venha prosperar, conceda-nos uma noite abençoada, debaixo da tua sombra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.